galera colorada, com vocês Axel Colorado em mais um vídeo. Nesse vídeo vamos continuar projetando o Internacional de agora em diante. O adversário é o Bolívar, um adversário perigoso no primeiro jogo, na medida que a cidade em que o Bolívar joga, La Paz, fica a 3.800 metros de altitude. E isso é um fator que desequilibra, inclusive, o futebol. No meu ponto de vista, há uns anos atrás, se eu não me engano, a FIFA pensou em proibir jogos de futebol acima de 1.800 ou 2.200 metros de altura. Eu sou a favor porque é uma questão de igualdade, né? Ou seja, uma equipe joga normal os dois jogos, né? A equipe que, no caso, convive com a altitude, e a outra equipe sofre muito no primeiro ou segundo jogo, né? O que for, né? É um desequilíbrio na competição, é uma, digamos assim, uma ferramenta a mais, e eu sinceramente não consigo ver isso de uma maneira esportiva, vamos dizer assim, né? Acho que isso é um fator anti-esportivo. Bem, o Internacional tem um jogo com o Botafogo amanhã à noite. Na manhã não, no sábado à noite. E esse jogo nós vamos ver o que o Kudê vai fazer em termos de escalação, se ele vai manter a mesma escalação, se ele vai mudar a equipe, se ele vai poupar jogadores, embora o primeiro jogo seja somente entre o dia 21 e 23 de agosto. Então ainda tem praticamente 2 semanas aí para o primeiro jogo. Mas vamos ver o que o Kudê agora vai fazer em termos de manutenção de time, se ele vai poupar jogadores, se ele vai manter o time nesses 2 jogos que vem pela frente. O outro jogo está marcado para a segunda-feira à noite. Eu acredito que o Inter vai solicitar, já deve ter solicitado para a CBF a mudança, que ficaria muito em cima do jogo com o Bolívar, sendo que esse jogo nem é no Beira-Rio, esse jogo é lá em La Paz, com uma logística de viagem complexa. Eu quero saber também da fisiologia do Internacional, como é que o Inter vai fazer, porque teve vezes que algumas equipes, eu mesmo que a seleção brasileira uma vez jogou lá, e foi alguns dias antes, se eu não me engano 3 ou 4 dias antes, e tem aquela segunda tese que é chegar no mais perto possível da hora do jogo, para sofrer minimamente as consequências da altitude. O ideal, claro, seria se pudesse conviver lá em torno de 10 dias, de 2 semanas, aí a equipe já estaria acostumada, né, com a altitude. Enfim, a situação agora é aquele negócio assim, ó, depois daquele pico de adrenalina, né, os jogadores tiveram um pico altíssimo de adrenalina, de tensão e de resolução, graças a Deus, né, com a passagem do Internacional. Eu acredito que a gente, no jogo contra o Botafogo, no sábado, a gente deve esperar o Internacional talvez um pouquinho mais com a corda puxada, sabe? Isso é natural do ser humano, né? Quando você gera uma expectativa gigantesca, aí você atinge esse objetivo com todas as suas forças mentais e físicas. O próximo jogo, geralmente a equipe está um pouco abaixo da média animicamente, é normal, é natural do ser humano. Embora, acredito eu, que como profissionais e como um treinador como o Kudê, não vai deixar o pessoal relaxar muito também, né? Essa é uma questão bastante importante, porque o Internacional precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? O Internacional está com uma campanha bem abaixo da média no Campeonato Brasileiro, uma campanha pífia, vamos dizer assim, né? O Inter está... Eu não olhei a tabela agora, mas o Inter está entre 10º e 12º, né? Para um time como o Internacional, um dos 3 maiores clubes do Brasil, é uma campanha bem abaixo da média, uma campanha que deixa muito a desejar. O Inter tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque uma vaga para a Libertadores direta, pela Libertadores, é só sendo campeão, né? E apesar de faltarem poucos jogos, é um caminho bem árduo, né? Então acredito que o Inter tem que... O ideal é que o Inter se mantenha não muitos pontos de distância do 4º colocado, ou até mesmo do 6º, né? Embora a pré-Libertadores
não seja um bom negócio, né? Aqueles 2 jogos eliminatórios antes de entrar na fase de grupos, ele atrapalha muito o planejamento dos times, e principalmente times brasileiros que têm as férias, né, a ser cumprida, férias regulamentares. Então eu acredito que o ideal é que o Inter fique, esses 2 jogos que o Inter tem, o Inter vencendo um, empatando o outro, o Inter fica já numa posição um pouco mais confortável, porque as equipes à frente do Inter também não estão conseguindo caminhar muito, né? O campeonato parece estar meio travado também, né? E o Inter pode se aproveitar disso nesses 2 jogos aí. Digamos que o Inter vença os 2 jogos, não é impossível o Inter ganhar do Botafogo e depois o próximo jogo em casa. Não vejo assim uma dificuldade de o Inter vencer esses 2 jogos. Eu acredito que é o Fortaleza, o outro jogo no Beira-Rio. E aí o Internacional com certeza se aproximaria muito do G6, G4, né? Para não ficar muito longe, né? O ideal é não ficar muito longe dessas equipes, né? O Internacional fechou seu ciclo de contratações, né? O presidente já declarou isso. O grupo é esse. O Kudê hoje tem uma postura totalmente diferente da postura que ele teve na primeira passagem dele pelo Internacional e recentemente pelo Atlético Mineiro. E ele elogiou muito o grupo do Internacional. Eu assisti um vídeo ontem no vestiário, um pouco antes de entrar em campo contra a equipe do River Plate, e ele elogiou bastante a equipe na frente do grupo, né? Isso é muito bom, ver que o seu comandante ele tem apreço pelos seus comandados, né? Ele valoriza os seus comandados, então a postura do Kudê nesse aspecto é totalmente diferente. Também quero aproveitar e dizer que o Kudê, na minha opinião, ele além do Rocher dentro de campo, do Ener Valencia, desses jogadores decisivos que o Internacional teve nesses 2 jogos, o Kudê foi responsável pela classificação do Internacional, pela postura que o Internacional teve. Vocês imaginam se fosse o Mano Menezes, né? Que já passou, eu sei que já passou, mas imaginam se fosse o Mano Menezes, né? O Inter não teria a capacidade de reação que o Inter teve, né, nesse segundo jogo, com esse estilo agressivo que o Internacional tem, né? Vocês olham nos treinamentos, nos vídeos de treinamentos, aquela intensidade no treinamento para roubar a bola, né? São sempre 3 jogadores em cima da bola, batalhando, lutando, não deixando o adversário respirar. Então isso foi preponderante. O Inter dominou o River Plate no meio de campo, o Inter dominou o River Plate em praticamente todo o jogo. O River Plate teve momentos de toque de bola, porque é um time muito qualificado, mas o Inter dominou o River Plate. E o responsável por isso chama-se Eduardo Kudê. Apesar de muitos não gostarem do Kudê, ele veio para dar aquele sacode que era necessário, sim. O Internacional não desenvolvia nada há muito tempo. E esse jogo do River Plate, esse sim, é um jogo de 90 minutos em que a gente pode dizer assim, ó, o Internacional jogou bem uma partida inteira, porque isso não acontecia há muito tempo que não acontecia isso. Nesse ano, inclusive, não aconteceu em nenhuma das vezes, né? Nenhuma das vezes, nem contra o Flamengo, na virada com o Flamengo, e nem contra o DIN também, onde ganhamos de 3-1 pela fase de grupos da Libertadores. Nós jogamos bem um tempo e o segundo tempo a gente não jogou. Também reflexo do trabalho, né, do Flávio de Oliveira e também já da preparação física, os preparadores físicos que vieram com o Kudê aqui para Porto Alegre. Então, essa expectativa agora, né, esses 2 jogos aí, vamos ver como é que o time vai se portar, né, no Campeonato Brasileiro. O Inter tem que se recuperar realmente, tem que fazer uma campanha melhor e, como eu disse anteriormente, vamos ver qual vai ser a política de administrar os jogadores, né, que estão cansados, que podem se machucar, né, como é que o Kudê e a comissão técnica vão administrar esse aspecto do Internacional. O Internacional tem aí pela frente esses 2 jogos. É bom que não tem jogos no meio da semana, né? Nunca é bom não estar numa competição, mas imagina se estivesse na Copa do Brasil, teria um jogo no meio da semana que vem, né? Já seria um percalço a mais, né? Seria mais uma coisa a ser vencida, né? E não temos. Então, o Kudê vai ter tempo para trabalhar para esses jogos contra o Bolívar pelas quartas de finais da Libertadores. Pessoal, eu quero agradecer muito as visualizações que eu estou tendo. Peço que vocês deem like, que vocês compartilhem e principalmente se inscrevam no canal. E também ativem as notificações para receber o aviso de novos vídeos, né, que estão chegando. Coloquem essa ideia para frente, é um canal
humilde, e eu comecei por conselho de alguns amigos que diziam: pô, você fala bem de futebol, você tem uma visão legal de futebol, comece um canal. E então eu sou como se eu fosse uma voz da torcida mesmo, que não estou lá dentro, que não sou ex-dirigente, não sou repórter, não sou jornalista. São ideias que eu tenho e que eu passo para frente. Acredito que represento muitos de vocês. Então peço novamente, humildemente, que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem e deem um like no meu vídeo. Pessoal, vocês tenham um excelente dia e fiquem com Deus.